seus filhos serão com base em como você os prepara? É a primeira pergunta que eu quero deixar para você refletir. Como que serão os seus filhos? Ou como são os seus filhos como membros da igreja local, com base em como você os preparou para esse momento? Ou como você tem preparado os seus filhos? Esse livro ele tem muitas perguntas, então pode ser que em alguns momentos você vai ver essas perguntas sendo lançadas para a sua reflexão. Vamos abrir em Deuteronômio 6, que nós faremos agora a leitura inicial. Deuteronômio 6, eu quero ler com você a partir do versículo 5. Nós vamos ler do 5 ao 7. Amém? Se você puder acompanhar comigo aqui na tela. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Próximo. Versículo 8. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Olha a importância da palavra. Feche os seus olhos, nós vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós clamamos pela sua santa presença. No momento do estudo, Senhor, nós já podemos desfrutar dela, da comunhão. O Senhor disse que onde estiverem 2 ou mais reunidos no teu nome, que o Senhor estaria no nosso meio, e nós cremos nisso. Nós cremos que o Senhor se faz presente, mas nós pedimos, conduza esse tempo de estudo, que ele seja para a glória do seu nome, que a sua palavra possa ser aplicada no nosso coração, que nós possamos aprender, Senhor, e praticar aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus, nós consagramos esse tempo a Ti e pedimos que o Senhor possa guardar a nossa mente, o nosso coração, tirando tudo que possa nos distrair, Senhor, e nos ajudando a focar naquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse versículo fala, queridos, que uma das coisas mais importantes que todo cristão deve fazer é inculcar em seus filhos um profundo e duradouro amor pela igreja. E eu fui pesquisar o significado de inculcar. E aí eu fiquei meditando nisso, da profundidade dessa palavra. Inculcar, no dicionário, significa imprimir algo no espírito de alguém. Não é você somente ensinar didaticamente palavras, mas é você colocar no espírito, imprimir no espírito de alguém uma mensagem. Olha como é poderoso isso, não é? Eu achei muito forte. Então, a ordem que Deus nos dá, o comando que Ele nos dá nesses versículos é que nós devemos inculcar nos nossos filhos um profundo e duradouro amor pela igreja. Eu acho que isso acontece, infelizmente, em todos os lugares que se reúnem pessoas. Às vezes nós valorizamos mais as falhas, os defeitos, as limitações e as dificuldades das pessoas que estão ao nosso redor, ao invés de potencializar aquilo que eles têm de melhor. E na igreja, gente, que é a extensão da nossa casa, muitas vezes não é diferente. Às vezes na nossa casa não é assim, nós conseguimos enxergar mais os defeitos das pessoas que nós mais amamos do que as qualidades. E o que o Senhor está nos convidando é entender que a nossa segunda, e mais preciosa instituição é a igreja. Então, nós temos o nosso lar e nós temos a igreja. E nós precisamos entender
o valor disso para Deus, o valor dessa casa, desse lugar, a preciosidade que é a igreja local. Achei interessante que a Débora falou algo que nós vamos abordar aqui no livro também. O culto online, ele não é a mesma coisa. Nós precisamos estar juntos. O ferro com o ferro se afia. Às vezes nós achamos que são só os momentos de alegria que nos fazem crescer. Nossa, como é bom estar reunidos os irmãos e abraçar e beijar. Essa é uma parte muito boa, não é? De estar presente na igreja. Mas os confrontos, aqueles momentos que o Senhor quer tratar conosco, quer nos levar a perceber as nossas falhas, quando às vezes nós somos indelicados com o irmão, quando às vezes o irmão é indelicado conosco, e tudo isso é para gerar em nós crescimento. E às vezes nós nos tornamos pessoas tão aborrecidas que por causa de uma pequena falha que o Senhor está querendo lidar com o nosso caráter, nós saímos criticando a casa do Senhor. Nós saímos falando mal. Ai, é essa pessoa que vai trazer a ministração. Ai, é essa pessoa que vai cantar. Ai, essa voz. Ai, sabe, aquelas coisas que humanamente nós permitimos sair de dentro do nosso coração. E se tem algo que nós temos que guardar, irmãos, é o nosso coração. Porque o nosso coração, ele é corrupto. Ele é enganoso. E dele pode proceder fontes de vida, mas fontes de morte também. Então, nós podemos inspirar os nossos filhos a amar a igreja, como nós podemos fazer com que os nossos filhos detestem a presença na igreja. Infelizmente, isso é real. E nós precisamos nos arrepender quando nós percebemos que nós fomos pessoas que influenciaram negativamente a vida dos nossos filhos. Então, esse livro, ele traz muito essa questão, essa abordagem da correção. Aonde eu estou errando? Aonde eu não estou inspirando os meus filhos? A família na igreja mostra como fazer isso, né? Como inculcar no coração dos nossos filhos um profundo e duradouro amor pela igreja. Esse estudo é o chamado para o cristão individual. Então, é para você, de maneira pessoal, ver a igreja como Jesus vê e deleitar-se nela como ele faz. O irmão José também falou isso, Zé Alves falou isso, né? O deleite de estar na casa do Senhor. Teríamos tantas coisas para fazer. Mas quando nós entendemos que o Senhor tem prazer na reunião dos santos, nós queremos estar aqui. Porque os irmãos são perfeitos? Não. Mas porque sabemos que o Senhor vai nos santificar. Ele vai nos aperfeiçoar. Então, nós temos prazer de estar reunidos com os santos, né? Mesmo sabendo que das dificuldades de cada um. A igreja local é o lugar mais importante ao qual você já levou a sua família, sendo assim um grande tesouro. Então, gente, ela é muito mais importante que o shopping, né? Ela é muito mais importante que um restaurante, ela é muito mais importante do que uma viagem lá para a Disney, que às vezes o seu filho sonha. A igreja local é o lugar mais importante. Por isso, você tem que estar animado. Como que você acorda para vir à igreja? Domingo de manhã. Ai, vamos levantar, vamos lá que nós temos que ir lá cumprir uma obrigação. É assim? Ou você se acorda e acorda as pessoas da sua casa com alegria. A Débora leu o versículo que fala, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos que estar alegres, nós temos que estar cheios de expectativas. Porque às vezes, eu esses dias li sobre isso, né? Às vezes nós acordamos tão desanimados para fazer as coisas de Deus, mas às vezes para ir para uma festa, para fazer uma viagem, é 4 horas da manhã. Todo mundo levanta feliz para viajar, não é assim? Mas para vir para a igreja, ai, que preguiça, ai, que dia cansativo, ontem foi tão pesado. Ah. Então, nós precisamos tirar esse espírito. Isso é um pecado, isso é um espírito maligno de murmuração. E você precisa se posicionar. A libertação, queridos, que muitas vezes nós precisamos, não é de uma oração poderosa, mas é de um posicionamento.
Porque às vezes nós achamos que eu preciso é que alguém ore por mim, eu preciso é fazer um jejum. Você precisa se posicionar e se arrepender daquilo que você tem feito que desagrada a Deus em relação à igreja. Somente por meio da participação plena na vida da igreja local, que você poderá apresentar a seus filhos razões para crer que Jesus é o único Salvador e a sua palavra a única autoridade. Então, é somente pela participação na igreja que nós podemos efetivar isso. É durante a semana, eu vou ministrando ao coração dos meus filhos o amor pela igreja. O amor por estar participando da casa, da vida em comunidade. A igreja e a família são as instituições mais influentes em existência no mundo. Deus criou essas duas instituições para a sua glória. Elas são as principais instituições de pregação do evangelho e preparação para a vida. Então, você faz o processo na sua casa e ele é lapidado na igreja. Então, um não desassocia do outro. Não tem como você viver um momento aqui e outro lá. Uma Roberta aqui e outra Roberta lá na minha casa. Não pode ser assim. Porque eu vou continuar um processo na vida dos meus filhos, na vida do meu esposo, lá na minha casa. Então, eu preciso entender que as duas andam juntos. É provável que você não possa fazer muito a respeito dos movimentos gigantescos que estão destruindo a estrutura moral e social do mundo. Mas lhe é possível fazer algo a respeito da sua família e da igreja local. Então, pode ser que nós não vamos mudar a sociedade toda, que está um caos. Eu não sei você, mas eu tenho alimentado, nutrido a minha fé no Senhor, porque eu tenho visto que os dias andam maus. Não é verdade? Se nós olharmos para tudo que tem acontecido, pode ser que nós vamos entrar numa crise. Então, às vezes, eu não posso fazer muito ou praticamente nada pela vida da sociedade toda, mas eu tenho que fazer pela minha casa e pela igreja. Olha o convite precioso que você tem. Você pode ser alguém que vai inspirar outras pessoas. As pessoas estão nos olhando. Vocês sabiam que as pessoas nos olham? As pessoas observam o nosso comportamento. Esses dias uma amada irmã me falou assim que encontrou uma pessoa que me conhece há tempos atrás, quando eu estava numa outra igreja, né? Quando eu era da outra igreja. E aí ela me contando por mensagem que essa pessoa falou que eu era muito preciosa. E eu fiquei pensando, o que a gente deixa de legado? O que as pessoas falam de nós? Se você deixa um mau testemunho, provavelmente alguém vai falar sobre o mau testemunho que você deu. Mas se você deu um bom testemunho, as pessoas vão falar que você deu um bom testemunho. E os seus filhos não são diferentes. Eles estão te observando. Não adianta você falar demais e fazer de menos. Porque eles são reflexo daquilo que você faz e não daquilo que você fala. Os nossos filhos são reflexos do que nós fazemos e não do que nós falamos. Nós temos que ser como guias turísticos para a alegria eterna. Quem já viajou e teve a oportunidade de ter um guia turístico? Alguém aqui já teve essa oportunidade? Quer falar um pouquinho para nós se é bom, seu Morales? Alguém mais quer contar alguma experiência com guia?
Que bênção. Qual que é o papel do guia turístico, então? Ele acompanha e orienta. Ele transmite informações culturais, históricas e geográficas. Então, ele vai apresentar aquele lugar para você. Ele planeja e organiza um roteiro, mesmo que seja um amigo íntimo. Né? Ele planejou, ele sabia qual lugar que ele ia levar. O de vocês também planejou toda a viagem, como que seria, quais lugares, qual tempo que ficaria em cada lugar. Ele é um mediador cultural. Então, ele vai te mostrar, olha, aqui é assim, aqui o povo come isso, aqui o pessoal conversa assim, tem esse hábito. Né? E ele conta histórias, gente. E ele colore as histórias. Ele dá um brilho especial para aquele passeio. Nós tivemos a oportunidade de ir para Florianópolis ano passado, e eu e o Júlio simplesmente entrou no carro e foi. Né? Foi. E aí, nos últimos dias, nós resolvemos passar na casa de uma amiga na volta. E eu confesso para você que bateu um arrependimento. Sabe por quê? Porque eu e o Gildo só fomos. Nós não fomos nas melhores. Inclusive, a gente estava andando parecendo baratinha, tonta, mas foi bom, sabe? Mas nos últimos 2 dias, em pouco tempo, ela nos levou nos melhores lugares. Ela nos apresentou o melhor de Balneário. A gente já tinha passado por Balneário e não tinha conseguido ver as coisas que ela nos mostrou. Então, o guia, ele tem esse papel de inspirar, de fazer com que o lugar se torne lindo. Esses dias nós estávamos vendo um vídeo do Egito, e nós ficamos muito decepcionados. Esses vídeos de youtuber, né, comentando como é que é o lugar. Eu falei, meu Deus, não deu nem vontade de conhecer o Egito, porque só vi coisa ruim. Mas se você tem um bom guia turístico, o que ele vai te apresentar? As coisas boas, os melhores caminhos, como que você vai desfrutar daquele tempo de maneira com que você tenha qualidade. E nós somos guias turísticos dos nossos filhos para a vida eterna. Olha que responsabilidade que está sobre mim e sobre você. O Senhor nos convida a ser essas pessoas motivadas, inspiradoras. Não é sermos pessoas desanimadas na fé, desmotivadas, sem esperança. Que muitas vezes, queridos, nós nos tornamos esse tipo de cristão, desanimado, sabe? Sem vontade de fazer, sem vontade de participar, sem vontade de relacionar, falando mal de todos os irmãos. Isso não é guia turístico da alegria. Isso não inspira ninguém. Isso te faz querer estar longe daquele lugar, longe dessas pessoas. Então, nós temos que ser pessoas que inspiram. Os lugares aos quais você leva seus filhos vão influenciá-los pelo resto da vida. Será que uma viagem você fica muito mais inspirado do que no final de semana, no domingo? Pode falar, irmão. É interessante como que nós inspiramos pessoas a ir conosco para os lugares, né? Porque se eu falo que o lugar é bom, eu gosto muito de postar fotos dos lugares que eu vou. E uma pessoa falou para mim, nossa, eu já conheci essa cidade, mas eu nunca tinha visto essa praia, é uma praia de rio. Mas para mim estava tão lindo aquele lugar, que vai a Roberta e tira uma foto maravilhosa, e eu gosto de inspirar. Mas você inspira as pessoas para as coisas deste mundo ou para a eternidade? Essa é a pergunta da manhã. Né? Como que eu inspiro pessoas a ir para o céu?
Eu falo das ruas de ouro. Eu falo das riquezas, que Ele será o sol da nossa justiça, que o próprio Deus será o nosso sol. Como que eu inspiro pessoas? Como que eu inspiro os meus filhos, né? Deus designou os pais como mestres que orientam os filhos nas experiências da vida. Quando estiverem assentados em casa, conforme Deuteronômio, né? Assentados em casa, andando pelo caminho, e ao se deitarem e ao levantarem. Então fala em todo tempo. Em todo tempo. Eu não sou crente somente do domingo. É todos os dias da minha vida. Em todo o tempo. Né? Se os pais forem bons pastores, olha que linda essa frase, gente. Se os pais forem bons pastores, conduzirão o rebanho aos pastos mais verdes e às águas mais puras. Como todo bom pastor, você deve se empenhar assumindo a liderança e tomando a dianteira. Então, esse papel não é o papel do pastor Fábio. Esse é o seu papel. Você é o pastor na vida dos seus filhos. E se ele te vê como um bom pastor, ele vai conseguir obedecer às autoridades instituídas por Deus. Porque ele vai ver que há uma referência. Infelizmente, muitos que se dizem desigrejados, é porque eles não tiveram nenhuma referência nem nos seus lares, e aí vão para a igreja, e em vez de ouvirem outras pessoas inspirá-los, eles se decepcionam. E aí eles falam, não, meu pastor é Jesus. Mas ele não entende que ele precisa aprender com outras pessoas. Nós precisamos estar conectados, ligados, interligados juntos. Isso é corpo de Cristo, não é verdade? Se você tirar o seu membro fora do seu corpo, ele vai perder a vida. Então, é isso que acontece quando eu estou fora do contexto de igreja. E eu preciso inspirar os meus filhos, ensinando para eles a importância de cada membro. Os pais são os guias turísticos designados por Deus para a alegria eterna. Por designação divina, a sua tarefa é mostrar aos filhos as maravilhas que eles nunca viram antes. Então, nós temos que apresentar aos nossos filhos o que eles nunca viram. Então, nós temos que apresentar a palavra, nós temos que ensiná-los a orar, nós temos que ensinar o jejum, sobre a importância do jejum. Cantar. Queridos, assim, eu lembro que quando eu vim para semear, uma pessoa falou assim, nossa, a Roberta tão empolgada no louvor, eu acho que ela tem que ser do louvor. Mas não é que eu sou empolgada, é porque eu tenho prazer na adoração. E, às vezes, nós ficamos assim, meio que fora do contexto do louvor, sabe? Viajando na maionese. E eu acho que quem está cantando aqui na frente deve ser muito difícil, né? Quando você olha para a igreja está parada, como se nada tivesse acontecendo. Como se a obrigação fosse só deles de dar um show. Não é isso, adoração não é isso. E quando nós somos pessoas que não adoramos na nossa casa, nós não adoramos aqui. Nós precisamos aprender o valor da adoração lá no nosso lar. Ensinar para os nossos filhos o valor da adoração lá na nossa casa. Porque senão, quando chegar aqui, eles também vão achar que não precisam participar da adoração. Nós precisamos ensinar o valor da oração lá na nossa casa. O devocional na nossa casa. Porque quando chegar aqui, eles vão ter reverência no momento de oração. Infelizmente, o que nós mais vemos na igreja brasileira é falta de reverência e de temor na casa do Senhor. Uma das coisas que eu falei, né, sempre lá na minha casa, o que eu mais desejava para mim era uma igreja bíblica. E eu louvo a Deus por estar na Semear. Porque como eu tenho crescido no temor do Senhor,
Às vezes nós nos empolgamos. A igreja evangélica brasileira, ela tem sido uma igreja empolgada, que passa de momentos a momentos. E a nossa empolgação, ela deve ser para a eternidade. Então, todos os dias eu tenho que buscar a presença de Deus. Não é só um movimento, não é só uma tarde, não é só uma noite, não é só um final de semana diferente. Não. Todos os dias eu tenho que estar buscando a presença de Deus. Então, eu não preciso sentir, eu preciso obedecer. Vocês entendem a diferença disso? É a obediência que me leva à constância. Eu tenho que decidir. Mais uma vez, eu vou falar do posicionamento. Então, eu decido ser um guia turístico na minha casa. E eu decido inspirar. Como que eu vou fazer isso? Como um bom pastor, eu quero contar para vocês do desafio. Quando o pastor Fábio me desafiou a trazer essa mensagem, eu fiquei vários dias estudando, gente. Mas foram vários dias mesmo. E eu fiz, mandei para ele, refiz todo o estudo de novo, mandei de novo. E aí eu estava falando para o Gildo, falei, Gildo do céu, graças a Deus que não tem pastora na igreja presbiteriana. Porque preparar um sermão deve ser muito difícil, porque você preparar um estudo para a escola bíblica, a gente já fica naquela expectativa e naquele temor de Deus. Porque é um temor estar aqui, irmãos. Eu estou com muito temor. Porque você tem que inspirar pessoas e ser pontual. Imagina os pastores que têm que preparar aquilo ali, não de acordo com uma vontade, daquilo que ele pensa, daquilo que ele acha, mas é de acordo com a palavra de Deus. Então, é muita responsabilidade. Nós temos que fazer isso na nossa casa. E lá na nossa casa, né, lá em casa, você tem que preparar todo o processo. Como que eu vou ser um bom guia turístico para o meu filho, para a minha filha? Pode falar, irmão. Uhum. Sim. Uhum. Né? Uhum. Sim. Aí acaba que nós nos tornamos pedras de tropeço. E se tem uma coisa que nós temos que trabalhar para não sermos, é pedra de tropeço. Porque nós temos que entender que nós somos observados. Os olhos estão sendo colocados sobre nós, porque nós estamos declarando que cremos em Deus, que servimos a Deus, né?
para que você consegue enxergar a responsabilidade e a oportunidade diante de você? Você consegue entender que é uma oportunidade que você tem diante de Deus de conduzir alguém na presença dele? É tão sério isso, né? Que às vezes nós achamos que filho, é filho. Eu só tenho que dar uma boa escola, bons alimentos, preparar ele para o futuro. Nós às vezes nos preocupamos tanto, gente, com a faculdade que o nosso filho vai fazer, né? Com a escola que ele está estudando, com ser um bom cidadão, mas nós não nos preocupamos com a eternidade. Eu vou falar algo que assim, eu sempre fiquei pensando. E se os meus filhos morrerem sem ter formado, né? Morrerem jovens, será que eles vão para o céu? E eu imagino que deve ser uma dor muito forte no coração de um pai e de uma mãe ver um filho morto e não saber o destino da eternidade dele. Eu acompanhei um velório há pouco tempo atrás e, inclusive, fiz o acompanhamento dessa amada irmã, é uma irmã em Cristo, mas que o filho morreu fora da presença de Deus. E a culpa dessa mulher, gente, foi uma coisa assim, muito dolorosa de ver. O sentimento de culpa. E não tem nada que você fale no ambiente de atendimento terapêutico que tira a dor a não ser Cristo. Então você tem que levar essa pessoa a Cristo. Mas é muito frustrante você saber que você não desempenhou um bom papel. E para algumas coisas, chega um ponto que parece que é tarde demais. Chega um ponto que você fala, não tenho mais o que fazer. Então nós precisamos entender o valor do hoje. Hoje é o seu tempo. O ontem não te pertence mais. Você não pode fazer nada, não é verdade? O que você fez ontem. Virou. E o amanhã? Você não tem controle do amanhã. A Bíblia diz que eu não posso acrescentar um côvado, eu não tenho como acrescentar um palmo à frente da minha vida. Pode ser que essa seja a última mensagem que vocês vão ouvir da Roberta. Pode ser que eu saia ali, né, e o Senhor me leve para Ele. Então, hoje é a nossa oportunidade. Hoje é o seu dia. Então, você tem que sair daqui inspirado a fazer desse dia o melhor dia da sua vida. E o melhor dia da vida das pessoas que estão ao seu redor. É o melhor negócio que você vai fazer. Você vai honrar esse negócio. Você vai honrar as pessoas que você fez compromisso. Pessoas descomprometidas, gente, é terrível de lidar com gente descomprometida. Né? É terrível você acreditar que alguém está junto com você no processo e a pessoa não está. Então, seja uma pessoa comprometida em tudo que você fizer. Seja zeloso. Então, leve os seus filhos, conduza eles. As delícias que consistem em ouvir, cantar, orar, aprender e responder ao chamado de Deus para a sua vida. Porque não adianta nada você ser uma pessoa que inspira a pessoa a vir na igreja, a cantar, tá aqui. Mas é uma bênção a comunhão. Você tem que ensinar os seus filhos a responder ao chamado. A dizer, Senhor, eis-me aqui. Às vezes o pastor Fábio fala a questão de visitante, né? Assim, pessoas que só vêm na igreja aleatoriamente. Nós precisamos entender o valor da igreja e nos posicionarmos. O que eu posso fazer? Qual parte eu quero ser? Qual função eu posso exercer? Queridos, se você não sabe fazer nada, se você fala assim, eu não sei fazer nada, não tem dom para nada, você tem que orar. Você tem um chamado para orar. Ora. Porque tem gente que acha que não tem nada, que não tem dom nenhum. Então, ora.
Você tem um precioso dom de ter a oportunidade de falar com Deus, de interceder por vidas, de interceder pela igreja. A igreja tem tantos alvos, nós temos tantos sonhos. Temos ou não temos, gente? Tantos sonhos. O semear em casa é um dos sonhos, né, que nós temos, que é tão latente agora no coração da igreja. Então, ora, apresenta-se diante de Deus, clama a Deus. Intercede pelo povo, intercede pelos visitantes. Senhor, converte os corações. Os seus filhos vão ver você orando e vão se inspirar. Seja alguém que inspire. Tenha objetivos e prepare-os. Apresente-os à instituição do Senhor com zelo feliz. A igreja não é nada menos. Olhe para você ver, olha a importância da igreja. Ela é o corpo de Cristo, o rebanho de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É a noiva de Cristo, é o povo de Deus. Vamos conferir esses versículos. Eu queria que, se você puder, a gente vai pedir para colocar na projeção, e você pode estar lendo. 1 Coríntios 12, 27. Se você quiser já ir separando para você fazer a leitura para nós, o próximo é João 10, 16. Alguém quer ler para nós esse versículo, por favor? Glória a Deus. Então, a igreja ela é o corpo de Cristo. Olha que preciosidade que você tem para apresentar aos seus filhos. Você não tem que apresentar somente, essa é a irmã Obed. Eu pego no pé da Michelle, gente, que eu e ela tem nome diferente demais, né? Essa é a irmã. Não. Essa é a irmã Michelle, que faz parte do corpo de Cristo. Ela é preciosa aos olhos de Deus. É assim que a gente apresenta os irmãos. Sabe, às vezes a gente apresenta de uma forma tão fria, né? É a irmã tal, é o irmão tal. Não, apresenta uma expectativa. Faça com que os seus filhos olhem para os irmãos com expectativa. Próximo é João 10, 16. Olha, glória a Deus. Nós somos o rebanho. E ainda tem outras ovelhas que precisam chegar no aprisco. E como que você vai estar dentro do aprisco, desanimada? Aí a pessoa vai falar, nem quero entrar aqui. Esse aprisco aqui é muito bagunçado. Não, você tem que apresentar com expectativa. A pessoa fala, nossa, eu quero estar, eu quero fazer parte desse povo, eu quero estar junto. Nossa, que povo abençoado. Eu quero contar para vocês, gente. O dia que eu cheguei aqui a primeira vez, eu falei para o Gildo, eu quero ficar aqui. Porque eu fui bem recebida desde o portão. E eu fui tão amada que eu fiquei constrangida. Eu falei, eu não quero visitar outro lugar. Eu estava num processo, de transição de igreja. E eu estava procurando uma igreja bíblica. E que bênção poder falar isso aqui hoje para vocês. Eu encontrei uma igreja bíblica. Eu fui acolhida, eu fui amada, eu fui protegida. Isso é aprisco. Vocês estão entendendo o que é a diferença de curral para aprisco? Porque tem curral, né? Tem lugar que você prende pessoas. E elas estão presas. Então, tem pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. E você é o canal para que essas pessoas possam vir, estar aqui ouvindo esse... É claro que o Senhor é que nos chama. Tá? O Senhor nos direciona. Mas é tão importante quando as ovelhas fazem o seu papel. Né? O Senhor, Ele nos comissionou para isso. Para sermos representantes dEle. Representantes do Deus vivo. 1 Timóteo 3,15. Se você achar, pode ler, por favor.
Glória a Deus. Então, você tem que apresentar aos seus filhos a igreja do Deus vivo. Ela é coluna e fundamento da verdade. Então, você não está indo em qualquer lugar. Você não está levando o seu filho a qualquer lugar. Você tem que levar ele com essa visão. Você está indo para a igreja, para a coluna, para o baluarte da verdade. Você vai se relacionar com pessoas imperfeitas, mas que buscam o Deus perfeito. Você pode se decepcionar, mas essa decepção vai gerar cura no seu coração. Porque você também vai decepcionar pessoas. Uma coisa que a gente precisa ter muita clareza: nós não somos perfeitos. Eu lembro que eu congregava numa denominação e que eu tinha o meu ego muito massageado. E aí, quando eu cheguei aqui, que o pastor Fábio falava assim, miserável pecador. Gente, eu ficava pensando, meu Deus, mas não é possível que eu sou tão ruim assim. Demorou uns 15 dias para mim começar a aceitar que eu era miserável pecadora, sabe? Fui muito amada, mas fui muito confrontada. Porque eu comecei a entender que eu não era aquilo que eu achava que eu era. Que eu não era aquela bolacha, aquela mais saborosa que a gente fica doida para guardar para ninguém comer. Eu não era um bombom cacau show que eu achava que eu era, sabe? E aí eu entendi que como é bom a correção do Senhor. Como Deus nos ama. Porque o que estava me deixando angustiada e sem expectativa da eternidade era justamente o quanto que eu achava que eu tinha de bom. Hoje, todos os dias, quando eu acordo, que eu leio a Bíblia, eu quero ser confrontada. Eu falo, Senhor, sacode o meu espírito. Mostra para mim o quão miserável eu sou. Porque quando eu olho para mim, para as minhas limitações, eu deixo de ficar apontando o dedo para os outros. Eu deixo de ficar olhando para o outro, para as limitações do outro, porque eu olho para as minhas, eu falo, se esse irmão resolver ver a minha verdade, eu estou enrolada. Então, deixa eu ficar quietinha aqui, liberar perdão, que está tudo bem. E aí você vai para o Senhor e fala, Senhor, me perdoa, porque eu vejo as minhas atitudes na vida do meu irmão. Ajuda ele também. Porque muitas vezes nós somos confrontados com aquilo que nós somos. Por isso que ferro com ferro se afia. Sabe a pessoa que você tem mais resistência? É porque você se vê nela. E isso é terapêutico, viu, gente? Nós olhamos para o outro e quando você olha uma dificuldade é porque você tem algo que lembra você, miserável pecador. Você fala, eu sou exatamente assim. Só que muitas vezes nós mascaramos, nós não aceitamos que nós somos assim. Nós não aceitamos que nós temos problemas. Então, quando eu entendo que eu sou uma mensageira da parte de Deus e que eu tenho que inspirar pessoas, eu tenho que olhar para a minha vida. Eu não tenho que ficar avaliando a vida dos outros. Eu tenho que fazer um raio-x diário. O que eu estou fazendo, Senhor, que desagrada ao Senhor? Que não permite que a sua glória seja vista através da minha vida. E aí sim, eu começo a ser um referencial de amor na igreja do Deus vivo. Ela é a noiva de Cristo, né? 2 Coríntios 11, 2. Por favor. Então, ela é a noiva. Então, nós temos que ter zelo. Zelo uns pelos outros. Olha, como que é sério, né? Às vezes eu posso estar sendo um obstáculo para o meu irmão encontrar com o Senhor. Então, nós temos que apresentar aos nossos filhos e a nós mesmos a noiva de Cristo. E falar, essa pessoa é
muito importante para o Senhor. Essa pessoa, com suas falhas, com seus defeitos, com aquilo que eu não gosto, é amada por Deus. É preciosa aos seus olhos e Deus está trabalhando na vida dela. Sabe qual que é o problema, gente? É porque, às vezes, nós achamos que o nosso tempo é igual ao do irmão. E não é. Às vezes, o seu processo de crescimento, de maturidade cristã, de desenvolvimento, é diferente, porque nós temos limitações diferentes. Às vezes o irmão ele tem uma limitação cultural, às vezes ele tem uma limitação cognitiva mesmo. E aí eu quero fazer com que aquela pessoa tenha a mesma compreensão que eu estou tendo. E isso é pecado, porque eu preciso entender que cada um cresce no seu tempo. E produz fruto no seu tempo. Então, eu não preciso invejar o irmão que se destaca. E eu não preciso e não posso cobrar daquele que está limitado, que está indo devagar. E o ser humano ele tem muito essa competitividade dentro de si. E isso, queridos, é muito ruim, sabe por quê? Porque nós levamos a nossa frustração para dentro da nossa casa. Quando eu olho para alguém e falo assim, eu vou usar a Camila, o pastor Fábio usa muito a Camila, vou usar a Camila aqui. A Camila, mas o Jonathan foi escolhido para cuidar dos adolescentes, né? Dos adolescentes. Eu não vou fazer nada. Aguarde o seu tempo. E eu vou falar para você, aquele que muito recebe, muito é cobrado. Nós precisamos entender que o corpo, ele tem partes que vão ficar escondidas e mesmo assim não serão as menos importantes. Você vê coração batendo por aí? Você vê coração assim? Coração batendo lá de fora do corpo? E qual a importância de um coração? Vital. Mas ninguém vê ele exposto. Você vê um fígado exposto aí, gente, pela rua? Não vê. O Gildo, ele é bombeiro reformado, né? Já era reformado há muito tempo, hein, gente? Então, um dia ele chegou lá em casa e foi uma das ocorrências que mais mexeu com ele, porque foi um acidente e partiu o peito da criança e o coração estava de fora. E eu lembro que os meus meninos eram pequenos e ele chegou em casa assim, bem, sabe, com o coração doído. Por quê? Porque não é normal, queridos. É normal você ver o coração fora do peito, destacando? Não é. Suas vísceras são extremamente importantes, mas elas ficam guardadas. Uma coisa que nós precisamos entender: quanto mais você é visto, mais você é cobrado. Então, deixa que o Senhor distribua os dons conforme lhe apraz. Porque não pense você que é fácil você ser alguém que é chamado para fazer alguma coisa à frente. O que eu quero dizer é que, às vezes, nós somos pessoas que têm inveja e ocultamos esse pecado. Mas levamos para a nossa casa e ficamos falando mal dos irmãos que estão pegando responsabilidades, que estão assumindo responsabilidades com temor. Então, entenda que o crescimento, o seu crescimento pessoal, ele é no seu tempo. E você não é menos importante por isso. Você não é menos escolhido e menos amado por Deus por causa disso. Pelo contrário. Se Ele te colocou aqui nesse aprisco, é porque você é importante para esse aprisco. Então, você precisa olhar para você e entender que você é noiva de Cristo, que você faz parte do corpo de Cristo e que você tem centralidade, você é importante no nosso meio. E você passar isso para os seus filhos, para a sua casa, às vezes não é seu filho, às vezes você precisa passar isso para o seu cônjuge. Tem muitas pessoas que às vezes só vem o esposo ou só vem a esposa, mas então você precisa levar a igreja para dentro da sua casa. Se eles ainda não vêm à igreja, leve a igreja, seja a igreja dentro do seu lar. Vocês estão entendendo? Está ficando claro?
Vocês são o povo de Deus. Jeremias 31, 1. Alguém para ler, por favor? Então, vocês têm que apresentar o povo de Deus, né? Nós somos o povo de Deus. E um dia nós estaremos todos congregados, reunidos juntos. Em nome de Jesus. Aqueles que já dormem, né? E os que ainda virão. E nós faremos parte disso. Amém? Há pelo menos duas coisas que precisam ser feitas. Você precisa viver a semana toda de modo a tornar a igreja parte central da sua vida. Isso é exemplo. Chama exemplo. É o que o irmão José falou. É ser exemplo na sua casa, é ser exemplo no seu trabalho, é ser exemplo na sua escola, é ser exemplo. Você precisa ser um referencial. Ser exemplo. Os filhos precisam do seu encorajamento, da inspiração e envolvimento. Que tipo de pai você é lá na sua casa? É aquele que crê no Senhor, que quando aparece uma dificuldade, você fala, vamos ficar firmes no Senhor. Ou você é aquela pessoa que se desespera, fica sem o chão e fala, eu não sei o que eu vou fazer agora. Quando o dólar começa a subir, você começa a reclamar do governo. Você começa a reclamar do preço do café. Quem é você na sua casa? Quem é você? É uma boa pergunta, né? Eu me fiz essa pergunta várias vezes. Quem sou eu? Eu inspiro? Eu motivo? Ou eu desencorajo? A igreja precisa de famílias fortes. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Por favor. Eu vou ler. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que, desde a infância, você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui nós estamos vendo Paulo falando com Timóteo, né? Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente. E ele tinha aprendido, gente, desde a infância. Ele teve uma referência. E que lindo isso. Eu me converti, já era bem mais velha, eu não tive uma referência em relação à vida cristã, né? Eram vagas referências voltadas para o catolicismo, sabe o catolicismo não praticante? Era aquilo. E aí depois fui para o espiritismo. Então eu só me converti depois de casada, 23 para 24 anos. E eu lembro que foi tão difícil, e uma das coisas que eu sempre fazia, eu chorava e falava, Senhor, eu queria tanto ter te conhecido na infância, então eu não quero deixar que os meus filhos não te conheçam. Então, assim, nós fizemos tudo para os nossos filhos conhecer ao Senhor desde pequenininho. Então, nós procuramos uma escola que tinha princípios cristãos, que era o melhor que a gente podia fazer naquela época. Nós levávamos eles para a igreja. Eu lembro, gente, que eu fazia um curso de manhã e ia ao culto à noite. E o Heitor era bem pequenininho, então eu amarrava ele naqueles canguruzinhos, que a gente não tinha carro, e eu levava ele amarradinho na bicicleta. Ele ia balançando com a cabecinha dele assim, e o Vitor ia na outra bicicleta com o Gildo. Então, a gente saía do Canaã e ia lá para o Planalto, são 5 quilômetros, mas a gente ia. E os meus filhos cresceram entendendo que eles precisam estar na casa do Senhor. E, para mim, foi o maior legado que eu pude dar para eles. Não foi a escola particular que nós pagamos, não foi as roupas, os brinquedos, isso não foi o melhor. O melhor que eu passei para os meus filhos, e que hoje eles fazem a escolha deles em relação à fé, foi fundamento.
Então, assim, tem princípios que eu vejo que eles têm temor de quebrar. E é isso que a gente precisa entender. O que nós passamos? Qual o legado que nós deixamos? Eu fico pensando que tem muitos pais que se preocupam com bens. Eu preciso dar um bom telefone, eu preciso dar uma boa roupa. Seus filhos não precisam disso. Seus filhos precisam de Deus. Seus filhos precisam reconhecer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador das suas vidas. Porque as outras coisas vão perecer. Às vezes nós queremos coisas que, quando nós temos, elas deixam de ser importantes. Minha mãe tinha um sonho de uma geladeira, aquelas geladeiras side by side. Mas ela estava doida. Assim, na verdade, desde que eu entendo por gente, minha mãe falava que queria uma geladeira nova. Mas esse era o sonho. Depois que saiu essa, era o sonho. Aí compramos. Ela comprou, na verdade, não fui eu. Ela comprou. Eu só fiz a compra para ela, porque ela não pôde vir. Mas ela comprou com o dinheiro dela. E aí, nós levamos essa geladeira sexta-feira para a casa dela. Aí ela olhou, gente, o freezer, e falou assim, vou ter que envelopar o freezer. Aí o sonho agora já não era mais a geladeira, porque agora ela já precisa arrumar o freezer. E aí eu comecei a pensar nisso. Eu falei, olha como nós somos seres imediatistas. Nós queremos coisas naquele momento e depois elas deixam de ter a importância devida. Então, bens materiais não são importantes. Os seus filhos não precisam disso. Os seus filhos não precisam de um iPhone novo. Eles precisam conhecer Cristo. Eles não precisam ser famosos na internet. Eles não precisam disso. Eles precisam conhecer a Cristo. Eles precisam ter base e fundamento para a eternidade, porque essas coisas vão passar. E você tem que estar consciente. Não é você ser uma pessoa grosseira e falar, você não precisa disso. Não, é ensinar. Filho, por que você precisa disso? Será que isso realmente é importante? Esse vazio que te faz querer tantas coisas pode ser a falta do Deus vivo dentro de você. O que aparece de pessoas querendo terapia, queridos, porque tem um buraco existencial dentro delas, é uma coisa gigantesca. As pessoas estão vazias e elas sentem fome e sede, mas não é de coisas materiais, mas é da presença de Deus. E às vezes nós queremos suprir os nossos filhos com coisas físicas que eles podem tocar, mas não suprimos eles das coisas eternas. É muito forte isso. Pelo menos eu vejo como uma coisa muito forte, sabe? Que nós precisamos meditar. Se os seus filhos não forem instruídos em todo o conselho de Deus, a igreja vai arcar com o fardo. Então, não negligencie sua família. E pode ser que tudo que ele receber na igreja não seja suficiente. Eu já ouvi o pastor Fábio falando isso algumas vezes. É 6-1, né, gente? Tem todos os outros dias e um dia aqui. Ou melhor, algumas horas aqui. Então, você não pode negligenciar. Esse é o seu chamado. Se você deseja uma família forte, faça o que as famílias fortes fazem. Então, as famílias fortes, elas lutam, elas guerreiam, elas têm estratégia, elas pagaram um preço, elas deixaram, às vezes, de fazer coisas porque elas entendiam o que era mais importante. Você precisa escolher o que é mais importante. Você precisa definir na sua rotina. É importante jantar com o meu filho e dizer para ele, graças a Deus que o Senhor nos supriu? É importante? É importante ter mesa em casa? Ou é importante ter sofá diante da TV para comer? A mesa. Nós precisamos sentar com os nossos filhos e dizer, vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa comida?
Keise, seu esposo, senta vocês dois, orem. Mas não deixe que cada um vá para um lado. Não permita que o engano deste século, deste mundo, as distrações, porque são tantas distrações, nós temos tantas distrações, não temos? Temos, ou é só na minha casa que tem distração? Nós temos tantas distrações, e temos tantas coisas para fazer. Se a gente for olhar, eu tenho um curso, eu estou fazendo um curso online, não, mas esse vídeo é tão importante, eu vou comer aqui. Não, para. Respira. Talvez esses 10 minutos que você parou para fazer uma refeição seja o mais importante do seu dia. Vocês estão entendendo o valor da importância de você olhar para o outro, olhar e ver a necessidade que ele tem? A saúde da igreja local depende de como você governa o seu lar. Então, a igreja ela se torna saudável quando ela tem famílias saudáveis. Se nós tivermos famílias desestruturadas, a igreja ela começa a perder a sua capacitação de crescimento, de atrair outras pessoas, porque são famílias disfuncionais. Então, nós precisamos entender que se você tem um chamado diante de Deus e faz parte da igreja local, você precisa se empenhar em construir uma família forte. Porque nós somos alicerce, base para outras famílias. As famílias desestruturadas que vão chegar à igreja, elas precisam de alguém que tenha estrutura. Por isso que nós precisamos de líderes saudáveis, de famílias saudáveis. Por isso que nós estamos orando por mais uma casa para ser o pequeno grupo, não é isso? Não é um dos alvos que nós temos? Por quê? Porque precisa ser uma casa, uma família forte, uma família saudável. Essa pessoa vai ser referência. Uma vez eu tinha uma reunião de célula na minha casa, há um tempo atrás. E eu lembro que o dia eu fui abrir o portão, eu estava preparando a reunião, e eu fui abrir o portão, meia hora antes, eu tinha mania de varrer a frente assim, da casa, deixar ela bem limpinha, antes das irmãs chegarem. Quando eu abri o portão, a irmã estava do lado de fora, em pé, encostada assim. Eu falei, por que você não bateu? Eu preciso contar para você que eu estava observando a sua casa. Gente, aquilo me deu... Sabe aquele frio no espinhaço, digamos assim? Porque eu fiquei pensando, essa pessoa me avalia 24 horas. Eu vou ter que ficar mais atenta, né? Porque como que você prepara o ambiente da sua casa para receber? As pessoas estão nos olhando. Então, você vai receber pessoas que estão precisando de ajuda. Então, se você for alguém que sabe instruir pessoas, uma pessoa forte no Senhor, você vai conseguir ser um canal de bênção na igreja. Vocês estão entendendo? Porque a igreja é formada por pessoas, então nós precisamos de famílias fortes para inspirar outras famílias a se fortalecerem em Deus. 2 Timóteo 1,5 fala assim: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou certo de que habita também em você. Então, Paulo, ele declara que Timóteo ele era uma referência porque ele conhecia também a fé da avó e da mãe. Olha que coisa mais linda. Ele foi inspirado pela fé dessas mulheres. Nós precisamos inspirar pessoas para que elas possam produzir grandes frutos para a glória de Deus. Então, eu não cresci num lar cristão, como eu falei para vocês. Eu não tive uma referência de fé. Mas os meus filhos já têm uma referência de fé. E eu creio que os meus netos terão uma outra visão, ainda mais ampla. É porque o campo de visão espiritual ele vai sendo aberto. Por quê? Porque você vai inspirando os seus filhos. Vocês estão entendendo? Então, nós inspiramos as gerações. E nós temos que ter essa visão de inspirar pessoas.
Vários escritores mais antigos disseram que a família era o seminário da igreja. Eles criam que se o ensino bíblico fosse negligenciado no lar, o ensino na igreja não seria eficaz. Então, nós temos que entender que é um seminário. A nossa casa ela é um seminário. Ela é um local de ensino. Considere o profundo impacto exercido pelo lar de Timóteo sobre o seu caráter. Paulo lhe escreveu sobre a continuidade das coisas boas que aprendeu no lar. 2 Timóteo 3, eu queria que alguém lesse, por favor, 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Alguém? Glória a Deus. Então, nós temos um manual. Esse é o seu e o meu manual. As sagradas letras, as escrituras, elas nos inspiram. Então, como que eu vou ser uma referência no meu lar? Eu tenho que conhecer a palavra. Eu não tenho que viver de experiência do outro. Eu não tenho que esperar que o outro me passe um conhecimento. Eu não posso esperar que eu chegue aqui e o pastor me instrua para que eu leve a instrução para a minha casa. Não, gente, é diário. O meu conhecimento é diário. Eu tenho que procurar conhecer ao Senhor. E eu tenho que ter esse manual, essa referência. Aqui fala, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente. O que vai nos consolidar na fé? O que vai nos consolidar na fé? A palavra. É o conhecer a Deus. E o prosseguir em conhecer. O que vai nos libertar de todo engano que tem na nossa mente? A palavra. Não é a palavra de Deus que nos liberta? Que nos dá bom entendimento? Então, nós temos que entender que está disponível para nós um manual de instrução. Que às vezes nós ficamos pensando assim, o que eu posso fazer lá na minha casa então? Já que a Roberta falou que tem que ser guia turístico. Eu tenho que ser instruído na palavra. Amém? Então, faça um compromisso com você mesmo. O compromisso, ele não é com o pastor, ele não é com a pessoa que trouxe o estudo. O compromisso, ele é com você mesmo. Você tem que fazer o compromisso de ouvir a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? E o compromisso para essa semana é busque conhecer mais a Deus. Tenha um tempo de leitura da palavra, de oração, e coloque em prática aquilo que o Senhor vai te direcionando durante a semana. Eu tenho certeza que todos nós, queridos, precisamos melhorar nessa questão de conduzir, não só os nossos filhos, mas conduzir a nossa própria vida para a eternidade. Sabe? Às vezes nós negligenciamos o que o Espírito Santo de Deus tem para nos direcionar na palavra, porque não paramos para meditar nela. Então, o convite nessa manhã é que quando você for ler a palavra, ore a palavra, medite na palavra e faça um plano de ação. Coloque em prática, sabe? Anota lá o que eu posso fazer para que eu possa fazer a vontade de Deus e para que eu possa conduzir os meus filhos, a minha geração, as pessoas que estão ao meu redor a conhecer ao Senhor.
Amém? Eu vou fazer uma oração, eu quero fazer uma